E aí outro ponto que eu queria entender assim de você é, assim, ao longo da sua carreira especificamente, quais foram as piores Uhum. dívidas ali que você já percebeu em relação a pessoas especificamente? Cara, eu não sei se eu conseguiria dizer de uma pessoa, assim, seria meio que de uma persona, assim, vai. Eu acho que uma amálgama de várias pessoas diferentes e tudo mais. Mas a que eu vejo mais acontecer é esse caso da pessoa não reclamar, assim. É a negligência de aperta. Bom, isso dá gancho para bastante coisa, na verdade. Vamos lá, vou tentar organizar os pensamentos aqui. O que eu vejo bastante é a negligência com o famoso herói. Acho que até já comentou algumas vezes aqui no podcast, né? Que é um comportamento onipresente, né? Só para contextualizar, que talvez quem não saiba, a cultura do herói, a melhor definição que eu já me deparei, pelo menos, é 20% das pessoas fazem 80% do trabalho. Então, sempre haverão alguns devs ou algumas devas, né? Que elas resolvem tudo. É a pessoa que apaga o incêndio, que segura a bucha sozinho, que é o arquiteto que resolve tudo sozinho e tal. Essa pessoa é a que primeiro quebra, assim. Eu já vi isso acontecer várias e várias vezes, né? E é uma questão cultural que precisa ser discutida do ponto de vista estratégico barra tático, porque você tem que distribuir melhor o trabalho. Às vezes é uma disfunção entre quantidade de seniors e quantidade de juniors que está bem desequilibrado. Enfim, tem vários motivos, mas eu acho que essa é a principal. Já aconteceu comigo, inclusive, já que, né, falando de empirismo, eu estava numa empresa, aí não vou falar os motivos, né, por razões óbvias e tal, mas eu estava numa empresa que eu percebia que existia um herói. Não era eu, até então. E essa pessoa saiu. E aí eu falei, meu Deus, quem vai ser o herói? E aí eu, de preocupação, comecei a fazer as coisas assim. Eu cuidava de um time meio core, assim, que resolvia várias coisas. E aí, de repente, eu me vi naquela posição. E eu tive um burnout. Eu acordei um dia para ir trabalhar. Eu não tenho, assim, não tenho restrições de falar essa história, porque eu acho que saúde mental também precisa ser discutida, sabe? Já que a gente está falando de pessoas. Então, eu acordei para trabalhar um dia. Quando eu pensei, na época era pré-pandemia, presencial e tudo mais. Então, quando eu pensei no trajeto, só de ir até o trabalho, tinha hora para entrar, não tinha hora para sair e tudo mais. Eu comecei a ter crise de ansiedade, crise de pânico, e eu nunca tinha tido isso até então. E aí eu me dei conta que era um problema por causa de trabalho, sabe? E aí eu lembro, sei lá, eu tava pensando, pô, tem que resolver projeto X, Y, Z, absorvia várias coisas, fazia aqueles dirty fix em produção, aquelas coisas que a gente às vezes é obrigado a fazer para manter o negócio de pé. E ninguém tava olhando para isso na ocasião, né? E, poxa, eu gostava muito de trabalhar lá, eu tinha vários planos para o futuro e coisas assim, e eu me vi obrigado a sair por causa disso. Era a minha saúde ou a empresa, e eu optei pela minha saúde. Uhum. Aí você fala, mas beleza, aí você tirou umas férias e tudo mais. Não, eu cometi vários enganos, e eu já vi alguns convidados seus comentando sobre isso também, e isso aconteceu comigo, de quando você sai dessa forma meio traumática de uma empresa, é que nem efeito rebote assim de relacionamento. Se você termina um relacionamento e não pensa e entra em outro logo em sequência, você comete alguns erros similares assim. Então, eu fugi de onde eu estava, de certa forma, era o sentimento que eu tinha, e eu fui para lugares que não tinha nada a ver comigo, e aí fica a dica, procure empresas que têm alinhamento cultural com seus valores, e não deu muito certo também. Acabei sendo demitido em pouco tempo e coisas assim, sabe? Então, eu demorei vários meses para voltar ao eixo por causa desse desequilíbrio até eu conseguir colocar minha carreira no eixo, encontrar um lugar que tivesse em alinhamento comigo e seguir. Uhum. Então, a dica é, se você está ouvindo a gente aqui, né, acho que vale sempre colocar esse disclaimer. Se você está ouvindo a gente, tem sistema, sabe, está com sintomas similares e tudo mais, procure ajuda, de verdade, sabe? Procure fazer terapia e tudo mais, não há nenhum demérito nisso. Ninguém vai te julgar, você não precisa falar para ninguém, né? Mas procure ajuda. Não fique sozinho com essa. Não gostaria de ver ninguém cometendo os enganos que eu cometi, sabe? Uhum.